noite a todos. Cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá a prova do seu amor para conosco, em que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também gloriemo-nos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Todos nós, com certeza, já passamos por algum tipo de tribulação nessa vida, né? É um trabalho que não se concretiza, é um amigo que a gente confia que falha com a gente, é um relacionamento amoroso que não dá certo. E nos versículos 3 a 5, Paulo diz: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, pois porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele nos confirma que nós somos incondicionalmente amados por Ele. E um dia estaremos com Ele independente das nossas tribulações. Nos versículos 8 e 9, Ele nos dá a prova do seu amor para conosco enquanto ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Jesus, ele nos amou de uma forma que nós, tão insignificantes que somos, ele deu o Filho dele por nós. E Jesus prova o amor dele diariamente a partir do momento que ele nos permite acordar de manhã. Ele nos permite respirar, ele nos veste, ele nos sustenta de todas as formas. E que nessa noite nós possamos sentir e agradecer por esse grande amor de Deus por nós. Vamos orar. Pai querido, nós chegamos a Ti, Pai, nesse dia. Agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Pai. Agradecemos imensamente pelo Teu grande amor, mesmo nós não sendo merecedores, Senhor. Te agradecemos por cada detalhe que Tu tens cuidado, por Tu estares nos direcionando diariamente a caminhar contigo, nos provando o Teu amor das mais diversas formas, Senhor. Oh, meu Pai, como nós somos gratos, Deus, por termos alguém a confiar as nossas vidas. E por termos esperança em Ti, meu Pai, que um dia Tu irás vir nos buscar, Senhor.
Que nessa noite, meu Deus, Tu estejas entre nós, Pai, derramando o Teu Espírito sobre nós. Que a Tua glória esteja sobre nós, Pai. Que nós possamos Te louvar e Te adorar de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Teu santo nome, Jesus. Cremos, Pai, nas Tuas misericórdias sobre nós. Que nessa noite, Pai, neste lugar, Senhor, Teu Espírito Santo venha se mover sobre a Tua igreja, Senhor, sobre os Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós clamamos, Pai, que o Senhor venha com Teu sangue, que foi derramado naquela cruz, nos purificar, nos perdoar, Jesus, de pecados, iniquidades, transgressões, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos permita permanecer na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Quero ser como criança e Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os Teus braços, Jesus. Com os Teus braços de amor,
braços de amor. Abraça-me, 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 abraça-me com os teus braços de amor, com os teus braços de amor. Senhor, nosso encontro, Pai, nessa noite, diga a Ele, Senhor, posso viver longe do teu amor, Senhor, posso viver longe do teu afago, Senhor, posso viver longe do teu abraço, Senhor, Senhor. Toca no Senhor Jesus nesta noite, Pai, com teu grande amor, Jesus, e com a tua bondade, a tua graça, Senhor, venha nos alcançar, Senhor. Declaramos, Pai, que precisamos de ti, Jesus. Precisamos mais do que o ar que respiramos, Jesus. A nossa alma tem fome, tem sede da tua glória, da tua presença, Senhor, meu Deus, meu Pai. O nosso espírito tem fome e sede, Pai, da tua palavra, Jesus. Por isso, Pai, nesta noite venha, Senhor, de encontro ao teu povo, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio a guerras. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é do Senhor. Este lugar
és tudo que eu preciso, Jesus. Tu 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 és tudo que eu preciso, Jesus. Este lugar é no Senhor. Diga para Ele com teu coração: este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Se você pode, levanta sua mão e diga para Ele: tu és tudo para mim que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça, Pai, a tua bondade sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre aqueles que te buscam, Senhor. Somos gratos, Pai, pela oportunidade que temos, Deus, de nos achegarmos a Ti, Senhor, com o nosso coração, mesmo muitas vezes, Senhor, sem merecer, Pai. O Seu amor, Pai, Ele vai além, Senhor, meu Deus, meu Pai, do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, porque aprove o Senhor escolheu nos amar. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui. Queremos ouvir, Pai, a tua voz. Queremos ouvir, Senhor, as batidas do teu coração, Pai. Venha, Senhor, sobre nós, Pai, com a tua palavra, sobre a tua igreja, os teus filhos, ó Pai, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Tu és santo. Coloca a mão no teu coração. Aleluia.
declare o seu amor a Ele nesse lugar. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te suba nosso louvor, Pai, como incenso, e desça a tua glória sobre nós. Que suba, Pai, o nosso louvor, que suba o nosso coração, Pai, e desça a tua glória sobre nós nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para isso, Pai, que nós estamos aqui, Pai, para te adorar, para te entronizar, para exaltar o teu santo nome, Deus. Cremos, Senhor. Cremos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma-nos nas tuas mãos. Que a glória venha se manifestar sobre nós, o teu Espírito agir em nosso favor. Que essa atmosfera, Senhor, de unção, de adoração permaneça em nós. Permaneça conosco, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso coração e mente estejam abertos para receber de Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra, a Tua voz, o Teu direcionamento. Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Há uma unção nesse lugar, nesta noite, há algo especial de Deus que Ele quer derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida, amém? Você crê? Bendito seja o nome do Senhor, amém? Sejam todos mais uma vez bem-vindos, os irmãos que estão em casa acompanhando, que estão no trabalho, talvez você que ainda vai assistir essa mensagem. Seja bem-vinda, irmã, me procurou essa semana, amém? Sinta-se na casa do Pai. Querido meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, eu queria pedir um favor. Que você compartilhe esse momento, essa mensagem. Deus tem falado algo muito forte comigo. E tem não só acrescentado, mas tem mudado a maneira da gente pensar, a maneira que a gente vem a agir, tanto no nosso dia a dia, como no ministério, relacionamento, aprendendo sempre com o Senhor, amém? Semana passada, no sábado, nós estivemos na cidade de Torres, nosso mentoreio de pastores e líderes ali, foi uma bênção. Ali recebemos uma palavra muito direcionada por Deus, trazendo o entendimento que muitas vezes nós podemos ter a intenção correta, o princípio correto, mas a maneira como que nós vamos executar pode talvez estar errada. Por exemplo, Davi, quando ele colocou no seu coração o desejo ardente de trazer a arca de volta para a cidade, para o seu lugar, ele estava com o princípio correto, o desejo era correto, era de Deus. Ele buscou o conselho do Senhor, ele buscou
o direcionamento, o conselho dos anciãos, dos ministros do altar, dos seus generais, e foi unânime, todos queriam a glória, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus para o povo. O problema é que eles não sabiam como conduzir a arca de Deus. E a Bíblia fala que o propósito estava certo, mas a maneira de trazer a presença de Deus, de conduzir a glória de Deus, estava errada. E ali, 2 jovens morreram, Uzá e Aiô, porque não sabiam se portar convenientemente diante das coisas de Deus. E eu quero trazer uma mensagem dentro deste contexto, porque no retorno de sábado aconteceu uma coisa bem interessante, talvez muito comum para alguns. Eu sou uma pessoa que gosto muito de usar o GPS do meu carro, eu espelho ali no meu celular para a tela do visor do carro. Gosto de saber se tem polícia na estrada, se tem pardais, né, se tem acidente e assim por diante. Eu uso um aplicativo bem rico com essas informações. E no retorno aconteceu algo muito estranho com o meu celular. Eu conheço o caminho, a estrada, já fiz algumas dezenas de vezes esse trajeto, sei de cor e salteado o caminho, o percurso, mas como nós estávamos andando à noite, é sempre bom uma precaução a mais. E eu querendo usar o GPS, quando nós saindo da freeway para pegar a Rota do Sol, para subir a serra, ali o GPS do carro começou a ficar maluco, começou a ficar bem louco. Nós estávamos indo sentido oeste e a setinha do carro lá do GPS estava indo sentido leste. Eu falei, esse celular está ficando maluco. E eu olhei direito e apareceu uma mensagenzinha assim no meio da tela, procurando sinal de GPS. E ele ficou por horas, praticamente até a hora que a gente chegou em casa. Para vocês terem uma ideia, nós já estávamos aqui em São Francisco de Paula, ali na região do Trevo de São Francisco de Paula, muito longe do litoral, e a setinha do carro estava andando lá em Curumim, na beira da praia. O GPS estava bem maluco. E eu passei segunda-feira, domingo, segunda e terça-feira tentando consertar isso. Pesquisei algumas coisas no YouTube para ver como resolver, como configurar ou como recalibrar a bússola do meu celular. É sobre isso que eu quero falar, porque o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Enquanto que eu estava consertando meu celular, até que achei um vídeo que me instruiu, eu consegui resolver o meu problema. O Espírito Santo começou a falar no meu coração quando fui tomar banho para ir para o culto. Algo muito relevante, talvez desapercebido muitas vezes, porque se você vai e depende de ir para um lugar onde que você nunca foi, um lugar que você não conhece, uma estrada onde que você nunca andou, e você precisa de um localizador, que hoje em dia é muito comum, é algo muito real na vida de todo mundo. Você precisa de um localizador, porque o teu GPS vai te levar naquele endereço que você precisa ir. E assim também é Deus com a sua igreja, com o seu povo, com cada um de nós. Ele aponta uma direção, e a Bíblia diz que Ele é o caminho, e nós começamos a trilhar este caminho para chegar no objetivo que Deus tem para cada um de nós. E o Espírito Santo me fez uma pergunta enquanto que eu tomava banho, e falou assim comigo: Guilherme, você acha que é um bom motorista? Fez uma pergunta bem assim, eu pensei que quando o Espírito Santo fosse falar algumas coisas, até porque eu estava orando, meditando sobre a palavra de Deus, achei que ele ia me falar coisas da palavra. Ele perguntou coisas pessoais. Ele me perguntou: Guilherme, você acha que você é um bom motorista? E eu ali no banho, eu parei um pouco para pensar, e não quis dizer de mim mesmo. Eu falei: Senhor, os outros dizem que eu sou um bom motorista, por sinal, o melhor da minha família. Falei bem assim. E aí veio a segunda pergunta, e aquela segunda pergunta me constrangeu e eu não pude responder. Você julga ser um bom motorista? Porque se você é um bom motorista, você cumpre as regras, você está dentro
das leis de trânsito, você não ultrapassa em local proibido, você não estaciona na contramão, ou você não faz uma conversão indevida, vai virar uma rua assim, a ligar a seta do seu veículo, você não sinaliza, e quando você fica brabo, quando tem alguém que está passeando na sua frente, não dá lugar, tem 2 pistas, não vai para a direita para deixar você passar, você julga ser um bom motorista. E eu falei: Senhor, Tu sabes. Mas quando o Espírito Santo começa a perguntar coisas sobre você, você pode ter certeza de uma coisa: Ele sabe de uma coisa que você não sabe a teu respeito. E sempre vem um aprendizado com isso. Enquanto que eu estava ali na praia também, o tema dessa mensagem é recalibrando a bússola da nossa vida. Eu tive a oportunidade no período do sábado de tarde com os irmãos que foram para lá. Nós fomos caminhar em cima daquelas montanhas lá na beira do mar, nas pedras. E eu estava caminhando com a Lívia e de repente lá no término do trajeto lá, eu vi um homem pescando com uma rede. Uma rede muito comprida, uns 50 metros de comprimento, com uma corda lá de cima das pedras. O mar estava muito calmo, sabe? Porque normalmente aquilo que ele estava fazendo ali em outras épocas não dá para fazer, porque o mar ali naquelas pedras são muito agitados. E quando eu parei e falei: filha, olha aqui, o pai já pescou muito assim. E eu falei: vamos esperar, porque na hora que a gente chegou, o cara começou a recolher aquela rede. E eu falei: vamos ver o que aquele homem vai pegar. Porque uma rede, ela tem a possibilidade, dependendo da, como a gente fala na linguagem, a malha, você vai pegar grandes ou pequenos peixes ou médios. E pelo que eu entendi, ele estava com uma rede que dava para pegar tanto pequenos peixes como grandes peixes. E eu fiquei ali com a Lívia observando. E ele começou a recolher aquela rede e de repente veio um peixe mais ou menos desse tamanho, uma tainha. Já é um peixe bom. E daqui a pouco veio um outro peixe muito ruim, que a gente chama de pampa, e era desse tamanho porque é ruim, é muito espinho. E daqui a pouco veio um outro peixe, parecia um peixe espada, comprido assim, bem brilhoso. E ele foi recolhendo aquilo, embolando ali, e daqui a pouco veio, lá no final da rede, veio uma tainha muito grande, mais ou menos desse tamanho. Eu falei: agora esse aí garantiu a janta. Agora ele pegou um grande peixe. E o Senhor naquilo veio falar comigo: lembra da parábola do campo, da pérola de grande valor e da rede? Eu falei: lembro, Senhor. Eu lembrei exatamente disso, e é isso que eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 13. Eu quero compartilhar contigo o que o Senhor tem falado no meu coração, versículo de número 44. Jesus, ele fala dentro de uma parábola, 3 parábolas, apontando, direcionando para o reino de Deus. E o versículo de número 44 fala bem assim: porque o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu novamente, e então em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Aí vem versículo 45, a segunda parábola. Outra assim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou. Versículo 47, aí vem a próxima e terceira parábola. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar, a qual apanha todas as espécies de peixes, e estando ela cheia, puxa para a beira da praia, assenta-se e escolhe os bons para o cesto, e os ruins, porém, lança fora. Amém? Tem um contexto escatológico, profético, o que Jesus estava apontando, e o principal tema aqui é o reino. Amém? Mas eu quero abrir teus olhos para alguma coisa. O Senhor começou a falar no meu coração a nossa maneira de se conduzir desde o momento onde que nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós começamos a caminhar.
Pare e pensa um pouquinho comigo. Este homem que estava caminhando no campo, ele estava procurando alguma coisa? Não. E de repente, no meio do seu caminho, ele encontra. É como se você estivesse no seu dia a dia, andando para lá e para cá, indo para o trabalho, farmácia, padaria, mercado, e você encontra uma carteira cheia de dinheiro. Você, quando encontra, você sabe que vai ser coisa boa, não é? Tem dinheiro. Mas a pergunta que eu te faço, ela é sua? Não. Aí eu consigo entender o porquê que esse homem, quando ele encontra algo de muito valor, ele enterra novamente, ele esconde, porque ele entende que na sua vida, tudo que ele tem, não se compara à grandiosidade e o valor daquilo que ele acabou de encontrar. Foi por um acaso, não foi assim? Por um acaso. Para você poder entender, quando nós viemos para Jesus, nós não estávamos procurando, Ele que nos encontrou. E eu poderia dizer também da mesma forma que é este bem precioso que este homem encontrou, ele na verdade não encontrou, ele foi achado por este bem precioso. Assim também o Senhor fez com cada um de nós. Ele nos encontrou, Ele passou um dia por nós, e Ele disse: eu quero salvar esse cara, eu quero curar esta mulher, eu quero libertar este homem. E preste bem atenção que no início da nossa descoberta de coisas preciosas na nossa vida, ele se empenhou em vender tudo o que tinha para comprar. Não foi a pérola, não foi esse bem precioso. Ele comprou o quê? O campo. Observe que aquilo que ele encontrou de precioso foi de graça. Sim ou não? Foi de graça. O que custou para ele reter para a sua vida foi o campo. Então eu começo a aprender o primeiro ponto aqui, onde que quando nós descobrimos o reino de Deus, quando nós descobrimos o primeiro amor, quando nós descobrimos a cura, a libertação, quando nós descobrimos aqueles primeiros passos, é tão precioso que nós agora nos empenhamos a reter aquilo que encontramos. Se for necessário, abandonamos tudo. Tem pessoas que abandonam o pecado, que abandonam a prostituição. E vai ser sempre assim, vai custar alguma coisa. E se as coisas que aquele homem tinha, as riquezas que aquele homem tinha, não fosse de maior valor do que aquele havia encontrado, ele não teria vendido. Então preste bem atenção. O tesouro veio de graça, sim ou não? Mas a terra não. Ele teve que vender, ele teve que se empenhar e se esforçar para reter aquilo que era precioso. Quando a gente começa a falar o que é que tem valor na tua vida, logo nós pensamos em coisas, não é assim? Se eu perguntar para você o que você mais valoriza na sua vida, talvez você valorize pessoas, que não deixe de estar errado. Talvez você valorize coisas, talvez você valorize bens, talvez você valorize um carro, valorize um carro, um status. Eu quero lembrar uma coisa que, por exemplo, que quando Abraão, ele teve um encontro com Deus, e ali Deus fez uma promessa para ele, que ele seria pai de multidões. Ele não conhecia um Deus verdadeiro, ele vendia imagens de vários deuses, mas um Deus relacional, único, vivo e verdadeiro, que fala e que se revela, ele não conhecia. E quando ele encontra, ele não pediu, Deus que ofereceu para ele: eu vou fazer de você pai de nações. E ele pergunta: como que será isso possível? Eu vou abençoar a tua descendência, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus então ali vem dar uma promessa para ele, amém? E a promessa, ela começou a desenvolver na barriga ali da mãe, de Sara. Cresce o menino, e chega um determinado momento, Deus fala para ele assim: me devolve a promessa, dá para mim. Com certeza, como pai, aquilo angustiou o coração de Abraão, mas também ele foi fiel e obediente à voz que falava dentro do coração dele. E ele, em obediência, sobe, leva o menino até o monte Moriá,
E ali, quando ele está para sacrificar aquele menino, o anjo do Senhor vem intervir na vida dele. Vocês conhecem bem a história, eu só estou tentando abreviar aqui, mas o que eu quero destacar é que naquele momento, quando Deus vem intervir, por causa da fé dele também, porque ele cria que o Senhor daria provisão, mas a resposta dentro das frases, das palavras que o anjo fala: eu só queria te mostrar aonde que estava o teu coração. E isso tem falado muito forte comigo nesses últimos dias, porque muitas vezes nós valorizamos a promessa, valorizamos aquilo que Deus deu, sim ou não? E precisamos dar um certo valor. Mas a pergunta que você deve se fazer: quem é maior? A promessa ou quem prometeu? O que é mais importante? Aquele que prometeu aquela promessa que você tem, algo que você tem na tua vida, e se Deus pedir para você de volta, como que vai ficar o teu coração? Talvez você não esteja maduro ou madura o suficiente para atender aquilo que Deus está pedindo de você. Única e exclusivamente no caso de Abraão, que não seja o nosso, que não seja o seu, mas se for, você precisa ter maturidade e entendimento para ouvir e obedecer a voz do Senhor. E se Deus pedir a promessa? Você está entendendo? Tem coisas na nossa vida que a gente para e pensa um pouquinho: e se Deus pedir? E se Deus aceitar o sacrifício? Muitas pessoas oferecem coisas para Deus e Deus aceita. Nem tudo Deus aceita, mas e se Deus aceitar aquilo que você está pensando? Eu vou dar para Ele porque eu sei que Ele vai me dar de volta. E se Deus te der e não te devolver? Aceitar o sacrifício. Você tem maturidade o suficiente e entendimento ou discernimento de que Deus continua sendo Deus na tua vida, apesar de tudo? Pare e pense um pouquinho. O texto aqui não diz que essa pessoa que estava caminhando por esse campo seja a mesma pessoa da segunda parábola, mas vamos supor que seja a mesma pessoa. Ela caminhou por um lugar, não estava procurando, mas encontrou. Ela passou por algo precioso. E ela agora se empenhou em reter aquilo que era mais precioso do que tudo que ela tinha. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando Jesus fala da parábola dos talentos. O Senhor veio e deu talentos para os seus servos, para 3 servos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para um ele deu 1. Amém? O que tinha 5 trabalhou e multiplicou. O que tinha 2 trabalhou e multiplicou e ficou com 4. E o que tinha 1, a Bíblia diz que ele teve medo e enterrou. O texto diz que quando ele enterrou, ele diz assim: eu vou enterrar, vou guardar, vou esconder, porque eu conheço o meu Senhor. Ele colhe aonde que não planta. E a Bíblia fala que quando o Senhor volta e pede a prestação de contas, fala para o teu irmão e para a tua irmã assim: Deus vai pedir conta de tudo aquilo que Ele colocou como precioso na tua vida. Isso traz um certo temor. Significa que tudo o que Deus coloca na minha e na sua vida precisa ser multiplicado. Amém? Preste bem atenção. A segunda parábola é algo muito dentro desse contexto. Porque diz que agora este homem que tinha um certo valor, ele agora busca uma pérola, algo mais precioso, mas algo diferenciado. Eu estava lendo esse texto na tradução da linguagem de hoje, numa Bíblia bem um pouco antiga. Lá está escrito assim, que quando ele busca uma pérola, olha aqui, ele diz assim, ó: e tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. A versão lá está escrita assim, ó: quando ele encontrou uma pérola diferenciada. Eu não sei como que está na tua versão, mas eu gostei daquela palavra, que ele já tinha algo que era bom, que era precioso, mas ele precisava multiplicar. A
para multiplicar aquilo que Deus colocou na tua vida, precisa ser algo diferenciado. Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Você entende? Multiplicar. Deus, Ele tem o hábito de tudo aquilo que nós temos, Ele quer multiplicar, porque Ele quer que você seja, no mínimo, o dobro abençoado. No mínimo. Lembra quando Jesus multiplica pães e peixes? Aquele menino tinha apenas 5 pães, e ele pegou aquilo que era pouco aos olhos de todo mundo e alimentou uma grande multidão. E sabe, queridos, que a diferença, ela pode estar não naquilo que você tem, mas naquilo que você é. Como assim, pastor? Quando você busca algo diferenciado para a tua vida, para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento como um ser humano, como um filho de Deus, como um pai, como uma mãe, como um ministro de Deus, como um servo, você precisa investir em algo diferenciado na tua vida. Mas para que isso, pastor? É o reino de Deus. Deus está falando, Jesus está falando que o reino de Deus, você está caminhando, seguindo o rumo da tua vida, e você não encontra, é Ele que te encontra. Mas agora que Ele te encontrou, você se empenhou com todas as suas forças, com tudo que você tinha, com tudo que você é, para reter aquilo que era de precioso na tua vida. Mas não é o suficiente apenas reter, mas sim multiplicar aquilo que Deus colocou na tua vida. E como que se multiplica isso? Com entendimento. Fala para o seu irmão, sua irmã, entendimento, sabedoria e maturidade. A Bíblia fala, por exemplo, em Provérbios, capítulo 24, versículo 3, diz que com sabedoria se edifica uma casa, mas com entendimento ela se estabelece. Quando você começa agora a refletir, você pode construir algo maravilhoso. Você pode ter o melhor plano, a melhor estratégia. Deus me deu, pastor, eu tenho uma promessa. Mas se você não tiver entendimento, ou seja, maturidade, para lidar com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você pode não multiplicar. E aí aquela parábola dos servos, aquele que não multiplicou, o Senhor chama ele assim, servo mau. Até o que você não tem agora vai ser tirado. Ele está falando de uma colheita. Ele está falando de frutificação. Ele está falando que tem uma maneira ao qual nós vamos frutificar, ou seja, a maneira como nós vamos colher. E eu não consigo desassociar, porque são 3 coisas aqui nessa parábola. São 3 pessoas que recebem talentos. E aí vem a parábola do semeador. A parábola do semeador também são 3 lugares que eram impróprios, ou seja, inadequados, que a semente fosse lançada, mas elas caíram ali. E não pôde frutificar, porque não era um lugar preparado. Caiu no meio dos espinhos, foi sufocado. Caiu no meio das pedras, não tinha raízes profundas. Caiu no meio do caminho, e diz o texto, não havendo entendimento, veio o pássaro e roubou. Sem entendimento, sem maturidade, você não tem colheita. É o mesmo que você plantar hoje e amanhã você quer ir lá naquela plantinha que você plantou e vai procurar frutos. E não tem frutos. Porque você não aguardou o tempo, muitas vezes por causa de ansiedade, por precipitação, por emoção. A gente muitas vezes é assim. Queremos colher antes do tempo. Não aguardamos o processo do tempo de Deus na nossa vida. E queremos colher. Ou em outros casos, aquele servo mau, ele teve medo. Às vezes o que Deus coloca na nossa vida, a gente tem medo. Porque aparentemente, fala para o seu irmão, aparentemente custa caro. Você vê como é que você vai mudar de mentalidade hoje acerca disso? Quando você investe, você espera lucro, retorno, sim ou não? Quando você gasta, o teu pensamento é perda. Não é assim? Comentávamos isso
com os outros pastores nas outras igrejas. Quando a gente fala assim, eu não vou para o evento tal, não vou para o lugar tal, não vou no retiro, que é para investimento, eles pensam, o que vai ter gasto? Às vezes a Fabiane conversava comigo, porque é muito gasto, não sei o que. Eu falo, não é gasto, é investimento. E quando você começa a trabalhar a tua alma, o teu espírito, o teu intelecto, o teu caráter sobre isso, o que é no reino é investimento. Por quê? Mesmo que talvez você não venha colher, quem quer colher, levanta a mão. Amém? Então multiplique o que Deus colocou nas suas mãos. Porque daí vem a terceira parábola aqui, Mateus 13. Agora Deus te deu ferramentas, condições de lançar uma rede e colher todo e qualquer tipo de peixes, variedades, e escolher o que é bom e o que é ruim, ou seja, filtrar o que serve e o que não serve. É como que quando chega um momento, eu vejo aqui no sul é muito comum acontecer isso, a pessoa quando se aposenta, o maior sonho de todo mundo aqui é morar na praia. Morar na praia para quê? Não é para ficar vendo o mar. O homem quer ir para pescar, a mulher quer ir para caminhar. Quando chega a época de verão, Natal, Ano Novo, recebe a família, isso é maravilhoso, sim ou não? Quem se aposenta vai desfrutar de descanso e ainda vai ter uma boa colheita. Você entende? O reino de Deus significa que ele é gradativo e progressivo. Você caminha no caminho que o Senhor determinou para você. E agora você começa a crescer, a desenvolver aquilo que Deus colocou na tua vida, a valorizar aquilo que Deus valoriza, a investir em coisas que são diferenciadas, que vão fazer a diferença na tua vida. Não é assim que, por exemplo, a Bíblia fala que o menino Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria? Imagina que se Jesus iniciasse o ministério dele mais cedo. Eu atentando para isso, eu parei para pensar, terça-feira agora, pastor, eu completei 20 anos de ministério pastoral, 23 de maio. Eu falei, meu Deus, no dia eu me esqueci, porque Deus estava falando essas coisas comigo. Mas depois eu comecei a refletir na quarta-feira e fiquei pensando, uau, parece que foi ontem, passou tão rápido. E agora que eu acho que eu estou mais ou menos apto a começar, só Deus sabe por que Ele fez as coisas tão cedo na minha vida. Pastor Claudemir, meu cunhado, então, começou com 18, eu comecei com 23. Deus sabe o que está fazendo, mas eu não comecei sabendo tudo. Eu tive que aprender muitas coisas, tive que crescer, tive que amadurecer. É aquilo que eu falei aqui já uma vez para os irmãos na igreja, que quando eu era criança, me vinha no meu coração, no meu pensamento, eu não vejo a hora de chegar aos 18 anos, porque para mim era sinônimo de liberdade. Vou fazer o que eu quero, vou ir por onde que eu quero, vou responder sim ou não do jeito que eu quiser. Eu vou deixar de ser escravo do meu pai e da minha mãe, das suas vontades, dos seus desejos, e vou fazer o que eu quiser. Fala assim para o teu irmão assim, coitado, pobre, cego e nu. Quando eu completei 18 anos, eu já tinha um filho e estava casado. Fiz 18 em setembro, em dezembro eu estava casado. Continuei sendo escravo agora, não mais dos meus pais, mas me dedicando a uma família, a uma esposa, filhos. E eu tive que amadurecer, tive que aprender, bater cabeça, errando em muitas coisas, mas crescendo na graça. Por que crescendo em graça, queridos? Porque a graça significa que mesmo todo errado, fala assim para o seu irmão, mesmo todo errado, do jeito que você é, Deus olha para você e quer fazer você crescer e frutificar. Você entende isso? Agora preste bem atenção, se Deus valoriza isso na tua vida, qual é o valor que você dá, ou a prioridade que você dá para aquilo que os céus valorizam na sua vida? Você tem multiplicado? Ou você passou por um campo e
fez como esse homem, escondeu. Não tinha dinheiro suficiente para comprar, mas escondeu, porque uma hora você tem que prestar conta. Olha só que interessante. Hoje no nosso país é assim, se você estiver andando lá no sítio, lá do Setolim, aleluia, na fazenda da Josi, lá na fronteira, aleluia, e de repente você tropeça numa pedra, você vai olhar assim, que pedra do Satanás que me derrubou, mas quando tu olha, não é qualquer pedra, é uma pepita enorme de ouro, uau, 1 quilo, uau, tu já pensou nas cifras, né? Os olhinhos fez assim, tchim, tchim, que nem aquele barulho de caixa registradora, né? Estou caminhando lá e encontrei uma pepita de ouro. Quando eu for vender aquele negócio, eu levo para casa. Quando eu for vender aquele negócio, tem que ter documentação. E lá eu tenho que dizer a procedência, da onde que veio aquela pedra. Aí eu vou dizer assim, veio lá da terra do fulano. Estava caminhando lá, fui pescar no açude lá, e encontrei, no barranco. Quase caí, como diz o gaúcho, tropiquei, mas encontrei. Aí eles vão olhar numa certa documentação para ver se o dono daquela terra te doou ou te vendeu. Agora você entende por que esse cara aqui, quando ele desse campo não era dele, sabemos porque não era dele, porque ele foi lá e comprou. Mas agora aqui você entende por que ele enterrou de novo. Saiu feliz da vida, com a certeza de que todo o esforço que ele tivesse em vender para comprar aquela terra, ele ia reter a melhor coisa que ele encontrou na sua vida. Você entende? Para reter aquilo que é de mais precioso na tua vida, vai custar alguma coisa para você. Só que se você disser, eu gastei dinheiro com uma terra, você vai dizer que é perda. Não é assim? Agora, se você vender tudo e dizer, eu investi numa terra porque lá tinha algo precioso, você não vai medir esforços. E aqui que está o segredo. Que a maturidade faz com que você enterre, não é seu ainda. Entende? Não é seu a terra. Guarda, enterra, esconde. Você faz um mapinha, um X, lá está guardado. E se esforça o máximo possível para reter, para estabelecer. É como está escrito em Provérbios: com sabedoria se edifica uma casa, mas com entendimento se estabelece. Eu quero estabelecer aquilo que Deus colocou de precioso na minha vida. O que é estabelecer? Ninguém mais coloca a mão, ninguém mais tira, ninguém mais rouba, ninguém mais toca. Você entende isso? Pega a sua Bíblia, abra aqui comigo no livro de Hebreus capítulo 5. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Hebreus fica depois do livro de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão ali, Hebreus. Capítulo de número 5, versículos de número 11 em diante, eu quero ler assim. Nós estamos falando, preste bem atenção, de recalibrar a bússola, certo? Nós estamos falando de sermos redirecionados, ou seja, concluirmos o caminho que Deus propôs para cada um de nós, com entendimento, sabedoria e maturidade, amém? Aí vem Paulo e fala assim no versículo 11, Hebreus 5, versículo 11: a este respeito, tenho muito o que dizer, mas de difícil interpretação. Você pode receber algo precioso, como por exemplo, cada culto que você participa, cada momento, cada oração, cada vez que Deus vem e te visita, Ele tira algo de você e coloca algo dele dentro de você. Algo precioso para fazer te dar crescimento, amém? Só que é de difícil de entendimento, de interpretação, porque ele dá resposta logo em seguida. É de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Não tem como você ser sábio ou sábia
sem ouvir. Aquilo que eu sempre gosto de falar aqui nos cultos, que escutar é diferente de ouvir. Escutar, a gente está escutando a voz do pastor, nós estamos escutando o som do fundo musical, os carros passando lá na rua. Mas ouvir é aquilo que você escuta, mas entra no seu coração. E é isso que faz frutificar. E a gente muitas vezes não consegue reter, não consegue frutificar porque não ouviu. Somos tardios em ouvir. Sabe o que significa? Tu já viu alguém contando uma piada sem graça, tu ouve, não dá risada, e daqui a pouco passou uma hora, meia hora depois, no dia seguinte, o cidadão começa a rir que nem uma hiena. Que tu tá rindo, fulano? Agora eu entendi a piada. É tardio em ouvir, falta de entendimento. Fala para o seu irmãozinho, você precisa ter entendimento. Deus te deu inteligência, te deu capacidade de discernir, querido, de escolher o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Aí ele continua dizendo, versículo 12, com efeito, aí Paulo, ele não poupa. Paulo começa a falar agora para a igreja assim, com efeito, versículo 12, devendo vós já serem mestres, em algumas versões diz maduros, por causa do tempo decorrido. Foi o que eu pensei essa semana. Uau, 20 anos, ministério pastoral. Agora que eu acho que eu estou apto a começar alguma coisa. Quantas vezes talvez eu fui tardio em ouvir, de alcançar algumas coisas, maturidade, porque tem outras que a gente precisa amadurecer. Sendo vós, mestre, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torne a ensinar princípios elementares dos oráculos. Ele tem que falar das coisas básicas, tem que falar do início, tem que voltar ao início de tudo. Aí ele continua dizendo, voltar aos oráculos de Deus, e vos haver de feito tais que necessitam de leite, e não de alimento sólido. Ou seja, ele está falando aqui de maturidade. Ele está falando assim, olha, você com o tempo decorrido de que caminha com Deus, você já devia ter não só encontrado, mas multiplicado, e não só multiplicado, mas já estar colhendo, recebendo algo precioso, profundo na tua vida, de grande valor, e ter a oportunidade de colher. Quantos querem colher? Amém? Essa foi uma resposta para algumas interrogações na minha vida. Eu falei, Deus, é 20 anos que eu estou plantando, Jesus. Cadê a colheita? Eu e a Fabiana, a gente fica assim às vezes. Deus, e a colheita vai ser quando? E a colheita? Aí quando eu olho para esse texto, eu na verdade eu não me frustro com Deus. Às vezes eu me frustro comigo mesmo. Porque eu acabo descobrindo como textos como este, houve muito tempo na nossa vida que a gente estava só tomando leitinho. Eu não sei quanto você era pequeno, mas a Lívia, quando ela vai dormir, quando é a hora dela deitar, ela vira para mim ou para a Fábio e diz assim, leitinho. Ela não dorme sem tomar um leitinho. Quando acorda, eu fui acordar ela essa semana para ir para o colégio, ela abriu o olho, a primeira coisa que ela disse, pai, leitinho. É tão bonito de ouvir ela falar isso, mas nós estamos falando de uma criança que não mede consequências muitas vezes, que faz as coisas precipitadas, né? Que não tem dimensão, não tem a consciência ou a responsabilidade como um adulto tem. E aí você para e se pergunta, será que eu sou um adulto ministerialmente falando? Ou eu sou uma criança espiritual? Olha para o seu irmão e para a sua irmã, olha para ela assim, você quer leitinho? Leitinho. Ou você quer uma picanha, ou você quer um costelão, como diz o gaúcho. Quem gosta de costelão aí? Hã?
alimento sólido, pesado, que vai dar crescimento, que vai dar força, vai dar estrutura. Não é assim? Você sabia que a ciência, ela bate muito nessa tecla, dizendo que nós, seres humanos, somos os únicos mamíferos que depois de adulto continua tomando leitinho. Nós cantamos aqui no início do culto: quero ser como criança. Sim, Jesus diz que o reino é das crianças. Por quê? Porque elas são inocentes. Mas nós precisamos crescer. Para entrar no reino de Deus tem que ser como criança, inocente, mas maduro, espiritualmente falando. Por quê? Porque muitas vezes você lidar com as circunstâncias da tua vida da forma errada. Aquilo que você precisaria resolver espiritualmente falando, você quer resolver carnalmente, batendo boca, discutindo, reclamando, né? Entrando em brigas, conflitos. E aquilo que você deveria resolver carnalmente, com razão e com lógica, que são coisas simples, aí você não ora. Você fala: pastor, ora por mim. É bem assim ou não é? A gente quer ser criança o tempo todo. Eu, quando era criança, queria ser adulto. Fiquei adulto, queria voltar a ser criança. E isso acontece com todo mundo. O tempo aquele de nostalgia, que você começa a lembrar daquilo que você tinha na infância, né? O que você não tinha na infância? É mais fácil de lembrar o que não tinha. A gente não tinha conta para pagar, não tinha responsabilidade de criar filhos, né? Não tinha responsabilidade de cuidar de uma família, não tinha gastos, não tinha isso. Você começa a enumerar um monte de coisa. Aí você quer voltar a ser criança, porque na época você não valorizou. Agora você é adulto. E quando você era criança, não valorizava aquilo que era de criança, mas valorizava o que o adulto tinha. O que está acontecendo? Tem uma coisa muito confusa e bagunçada dentro de você, que você não sabe no final das contas o que você é e o que você quer. Não é assim? Quero leitinho. Chega diante de Deus, fala: Deus, dá-me, eu quero leitinho. E Deus está esperando você com uma mesa, um banquete, uma picanha, um boi no rolete lá. Aí Ele fala: recolhe tudo, vamos dar de volta aí leitinho, porque ele não aprendeu, não quis crescer. Fala para o seu irmão com todo respeito, olha nos olhos, fala assim: ó, cresça e amadureça. Sabe, tem pessoas, eu conheço pessoas que são já mais velhos do que eu, mas se portam como crianças, falando de razão e de lógica dentro de uma família, e não querem crescer. Mas o problema, sabe o que é? Um dia o tempo passa, as coisas se vão, e como o pródigo, caindo em si, viu que não construiu nada, não tem o que colher, porque não semeou no tempo certo, não deixou a palavra de Deus entrar, não ouviu, foi tardio em reter aquilo que Deus estava falando. Sabe, em outras palavras, eu quero te dizer para assim, ó, hoje você está recebendo algo muito precioso de Deus, uma palavra que vai abrir os teus olhos, vai abrir o teu coração. É uma semente que pode mudar a tua história, pode trazer muitos frutos, como João Batista dizia, frutos dignos de arrependimento, para mudar o teu caráter, todo o teu ser. Sabe, o negócio não é agora, quando você se alegra, quando você acha tudo maravilhoso, quando você acha tudo bonitinho. O negócio, vamos ver, é amanhã, é segunda-feira, quando começa a semana, se aquela palavra vai estar queimando no teu coração, se aquilo que você encontrou de algo precioso, um segredo do reino, como crescer, como amadurecer em Cristo, como homem, como mulher, ou como um pai, uma mãe, um pastor, uma pastora, um funcionário, um líder, um filho, uma filha. Eu quero ver segunda-feira, porque é muito fácil, querido, encontrarmos aquilo, recebemos no nosso coração e guardar, e virar as costas e esquecer que segunda-feira você tem que voltar aí e se empenhar e vender tudo que você tem para reter aquilo que você recebeu hoje. Vai custar caro. A salvação veio de graça, sim ou não? Mas quem precisa reter? Você. A cura
veio de graça, mas quem precisa reter é você. A libertação veio de graça, custou para alguém, mas para mim foi de graça. Custou para Jesus, custou para os céus, mas quem tem que reter sou eu. Chegou para mim de graça, mas eu preciso me esforçar em reter tudo aquilo que Deus valoriza e colocou na minha vida. Sabe o que é que mais Deus valoriza na tua vida? Não são coisas. Não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua roupa, não é seu telefone, iPhone, Picfone, sei lá o quê. E pode e não pode. O que Deus mais valoriza é o Espírito que Ele fez habitar dentro de você. Ele valoriza mais isso, talvez, do que você. Ah, pastor, já começando a ficar herege. Não estou falando bobrinha. A Bíblia diz que Ele tem intensos ciúmes. E é por isso que Ele trabalha em nós. É por isso que Ele trabalha em você. É por isso que você está aqui. E também é por causa disto que muitos não estão aqui. Talvez muitos estão em casa, do outro lado de uma tela, assistindo, ouvindo uma mensagem. Eu quero ver segunda-feira se isso vai fazer a diferença na vida dele. Porque a palavra não é minha. A semente não é minha. Eu apenas saí semeando e preparei sim na minha vida um lugar para que essa semente frutificasse. Mas e você? Como que está o coração, que é o lugar onde que a semente é plantada? Tem gente que consegue plantar. Eu não entendo nada de plantação. Talvez a Josi deve conhecer um pouco. A Bíblia diz que um planta, outro rega e o outro colhe. Se Deus, talvez se for que nem no meu caso, Deus mandou eu apenas plantar, vai chegar um momento que eu vou colher. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Moisés. Deus tinha uma promessa na vida dele para uma terra que manava leite e mel, sim ou não? Na hora dele colher, na hora dele entrar, Deus falou assim para ele: você não vai entrar. Para Abraão Deus proveu, deu a provisão, sim ou não? Mas para Moisés ele disse: você não vai entrar. A Bíblia não relata muito. Eu creio por fé que Deus mostrou: olha, Moisés, eu sou maior do que essa terra, sou maior do que essa promessa. O que você quer? Você quer o que eu tenho, o que eu quero, ou você quer a promessa? Não está escrito, mas estou eu conjecturando por fé no meu coração. Sabe? Eu contei já alguns testemunhos, alguns irmãos sabem, não preciso falar tão profundamente sobre isso. Hoje era para eu e a minha esposa, minha família, éramos para nós termos 2 casas. 2. E não temos nenhuma. Pagamos aluguel. E Deus continua sendo Deus. Eu continuo amando e buscando e servindo o Senhor. Deus prometeu. E Ele é fiel. Eu creio que Ele é fiel para cumprir. Mas eu não vou ficar esperneando por aquilo que não aconteceu quando eu queria, como eu queria. Porque eu não sou mais louco. Eu cresci e amadureci. Eu não sou mais louco de ficar como aquela criança que vai no mercado e diz: eu quero isso, eu quero aquilo. E o pai não dá, ela chora, esperneia. Aí você vai saber o quanto que você cresceu, o quanto que você amadureceu. Versículo 13 diz: ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra, a palavra da justiça. Todo mundo que acha, por exemplo, a Bíblia diz assim: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, tem gente que acha que está de pé, tem gente que acha que conhece, tem gente que acha que vai para o céu, tem gente que acha que está salvo, tem gente que acha que está liberto, tem gente que acha que está curado, tem gente que acha que está fazendo a coisa certa, mas não foi experimentado na palavra de Deus. Porque quando Deus começa a trazer a palavra para que você seja experimentado, aí você começa a dizer: ai, 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 ai não, está doendo. Olha aqui que o salmista Davi, ele tem a capacidade de dizer, eu imagino a alegria com que ele fala isso para as pessoas. Ele diz assim: foi bom ter sido afligido, pelo Senhor, porque antes eu andava errado, mas agora eu guardo a sua lei.
Quem está falando não é um menino mais. Não era um gurizinho que tocava harpa lá, escondido no meio do nada, lá, com as ovelhas. Era um homem que foi experimentado. Tinha um coração segundo o coração de Deus. Você sabia que Davi errou e pecou muito mais do que Saul, e Deus rejeitou Saul e Davi não? Já parou para pensar? Mas por que Deus faz isso? Parece ser injusto? Não. Deus conhece o teu coração. Fala para o teu irmão, Deus sonda o teu coração. Ele sabe quando você se levanta, quando você se assenta. E ainda antes de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Por que Deus rejeitou Saul e não rejeitou Davi? Porque Ele sabia que Saul não se arrependeria. E que Davi, mesmo pecando, mesmo todo errado, ele tinha um coração em constante arrependimento. Ele errava, fez um monte de besteira, mas ele se arrependia. E Deus era com ele. Às vezes parece fora da nossa lógica, não é? Quando a gente olha para a igreja, a gente vê uma igreja, a gente espera que ela seja uma igreja saudável, sim ou não? Aí de repente você começa a ver a deformidade do seu irmão, começa a ver os pecados de um, os pecados do outro, começa a olhar para o altar então, e de repente você vê, está todo mundo em pecado. Uma vez um cidadão mandou todo mundo descer do altar na nossa igreja, disse assim, que o altar estava podre. E nós fomos lá, vamos ver o que está acontecendo. O primeiro que tudo que estava em oculto começou a vir à luz foi o dele. Sabe, queridos, quem faz esse tipo de coisa é menino. Mas quem olha para a deformidade de alguém, vê os pecados dos outros, se coloca em oração e diz, Deus, cobre ele com teu sangue. Comece a interceder e não apontar e não julgar. Sabe por quê? Porque se ele é pecador, você é o quê? Também pecador. E somos indesculpáveis, a Bíblia diz, quando nós julgamos o nosso próximo naquilo que nós mesmos nos condenamos. Se ele é pecador, eu também sou pecador. Então olha só como que você vai amar o seu irmão. Uma oportunidade de amar o teu irmão, aquele que é todo errado, aquele que é todo perturbado. Ame ele orando por ele, perdoando os pecados dele também, assim como os teus são perdoados. Porque nós somos tão quanto pecadores, talvez mais pecadores do que aqueles que estão lá fora. Porque lá eles pecam inconscientemente. E aqui dentro nós pecamos conscientes. Porque sabemos o que é certo e o que é errado. Escolhemos pecar. Todo aquele que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino ou criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os maduros, para aqueles que pela prática têm as faculdades, ou seja, a sua inteligência exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Maturidade vai fazer com que você veja o pecado, identifique os erros, olhe principalmente para você e diga para Deus, Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa. Vai começar com você e não com os outros, sabe? Casamento vai começar assim, Deus, antes a gente orava assim, Deus muda fulano, agora você vai orar porque você amadureceu para Deus mudar você. Isso é maturidade. Deus vai usar a tua inteligência. Olha para o seu irmão assim e fala, Deus vai usar a sua inteligência. Tem gente inteligente aí ou não? Amém. Paulo diz assim, o que eu faço não entendo. Ele falou assim, eu não estou entendendo porque eu estou fazendo tudo errado. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu faço eu não entendo. O que eu quero fazer não estou fazendo. O que é para não fazer eu estou fazendo também. É uma confusão na cabeça dele. Mas quando ele amadurece, ele diz assim, eu posso todas as coisas. Nem tudo me convém, nem tudo me edifica. E a maturidade leva ele a entender, não vou me deixar ser dominado por nenhuma delas. Isso é maturidade. Sabe, maturidade também é quando a Bíblia fala assim em Provérbios, que o tolo é tido por sábio quando se cala. Maturidade
talvez aquele momento que você deveria falar, mesmo tendo a razão, você escolhe ficar quieto. Você se cala para o mundo, você se cala para os teus acusadores, você se cala para uma situação que talvez você possa até ter razão, mas você só abre a boca para Deus. Fala para o seu irmão assim: você é tido por sábio quando se cala. Amém? Olha e pergunta para o seu irmão assim, com respeito: mostra a sua língua aí, vê se a língua do seu irmão é bipartida. Porque tem gente que fala o que não deve, né? Tem gente que fala o que não deve, não pensa, não usa a inteligência, não usa de sabedoria. Versículo 14: mas o alimento sólido é para os adultos, porque aqueles que pela prática têm as faculdades, a inteligência exercitadas para discernir o bem como o mal. Vamos finalizar 1 Coríntios, volta um pouquinho agora aí, capítulo 2. Nós vamos finalizar essa mensagem. Quando Deus começou a falar comigo, eu falei para a Fabiana assim: meu Deus do céu, como que eu vou entregar tudo? Deus sabe, eu reti muita coisa aqui no meu esboço, para não exceder talvez a tua paciência, o teu horário. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo de número 14, fala assim: ora, todo homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Eu vou repetir: todo o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Não tem como você tentar resolver um problema na sua vida que é espiritual, tentar resolver pela razão e pela lógica, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que é carnal vai discernir carnalmente. Quando Jesus foi resolver esse assunto do Espírito com Nicodemos, ele fala: olha, aquele que é nascido do Espírito não faz o que ele quer. Fala para o seu irmão assim: a tua vontade não importa mais. Porque aquele que é nascido do Espírito é como um vento. A gente não vê, mas sente. Não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Ele é levado pelo Espírito a se conduzir, a falar. As suas intenções, as suas motivações não são baseadas em coisas carnais. E é desse conflito que Paulo fala muito também em Romanos, quando ele diz: eu não entendo o que eu estou fazendo. Mas quando ele aprendeu a ser guiado e direcionado pelo Espírito, ele entendeu, como está escrito em Gálatas 5, a partir do versículo 17, ele diz assim: porque é o Espírito que milita, que luta em nós contra o pecado. Ele descobre ali, você também precisa descobrir, que é o Espírito de Deus que luta contra o pecado na tua vida. Significa que você não vai fazer nada? Não, não significa que você vai fazer nada. É como a parábola está dizendo aqui: você passou por um lugar e encontrou algo precioso, agora se esforce para reter. É o Espírito que vai vencer na tua vida, que vai vencer na tua carne o pecado, mas você precisa se esforçar. Aí ele continua dizendo, versículo de número 15: mas o que é espiritual discerne, como está escrito na tua Bíblia? Discerne o quê? Bem a tudo. Quem tem a sua vida direcionada pelo Espírito de Deus, discerne bem tudo. Não vai agir precipitadamente, não vai ter ansiedade, não vai ficar preocupado, vai botar sua cabeça no travesseiro e vai dormir, porque ele sabe que Deus continua no controle. Amém? Vamos colocar de pé.
Aquele que é espiritual discerne bem tudo, e a ninguém é discernido. Em outras versões diz assim: e ninguém pode julgá-lo, ninguém pode dizer que não, porque ele não está falando pela sua própria vontade, ele está falando pelo Espírito de Deus. Você entende isso, querido, nessa noite? Talvez, meus irmãos, você possa não entender o porquê de algumas coisas, o porquê que você tem, parece, todos nós somos assim. Temos um espinho, uma coisa que faz com que você tenha a sensação que está o tempo todo sendo afligido, o tempo todo Satanás está te atacando. E isso a Bíblia fala que é para o teu bem, é para te aperfeiçoar, mas agora maturidade é saber lidar consigo mesmo sendo pobre, pecador, mesmo sendo todo errado, perturbado, como a Bíblia fala, é saber lidar consigo mesmo e olhar para Deus e agradecer e ser grato, sabe, e abraçar e não querer largar mais a esse Deus tão bom, que olhou para mim e olhou para você e disse: vale a pena, eu vou providenciar para ele tudo, mas ele precisa reter, ele precisa se esforçar em multiplicar, para que ele tenha uma colheita, uma boa colheita, sabe, ao ponto de escolher o que você quer. Imagina se Deus fizesse com você o que ele fez com Salomão. Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. Se ele não tivesse maturidade, ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido poder, poderia ter pedido mulheres, embora com sabedoria, não sei te explicar como, ele teve muitas. Eu não sei se isso foi bom, se foi um problema, né? Mas para ter tanta mulher que ele teve, tinha que ter muita sabedoria, né? Não, pastor? Só Deus sabe. Fecha os teus olhos. Eu sei que só Deus sabe o que está se passando dentro do teu coração. Talvez você veio aqui nessa noite esperando que Deus falasse com você. Talvez no seu coração, desespero da tua alma, você deve ter falado assim: Jesus, eu não me aguento mais. Mas ouça o Espírito Santo falando para você que é necessário que você cresça e amadureça e entenda que o teu Pai está contigo e Ele não te abandonou. E entenda que Deus, Ele sempre vai estar ao teu lado. Ele sempre vai estar, principalmente nos momentos piores da tua vida, porque é nesse momento que a tua alma clama, que a tua alma geme, que a tua alma grita, pedindo por socorro. E é nesse momento que o Senhor te toma pela mão, e a experiência faz com que você creia, confie, porque o Senhor, Ele é bom, porque o Senhor já tem feito grandes coisas na tua vida. Mas é um momento onde você precisa fazer a tua parte, amadurecer. Confia, diz o Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de tudo aquilo que você tem, o que é, e ainda aquilo que você não é, para que você possa reter de Deus o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. É por isso que Paulo fala: você precisa transformar o teu entendimento para experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Se você confia, você descansa. Se você confia, é porque você é maduro o suficiente de colocar nas mãos de Deus, virar as costas e deixar que Ele faça a parte dele. Porque senão, em vão nós estamos orando, em vão nós estamos aqui buscando, se Deus não faz a parte dele. Deus, Ele sempre vai fazer, mesmo que a gente seja infiel, Ele vai fazer a parte dele. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Aquilo que é dele, Ele vai te dar. Aquilo que Ele tem para a tua vida, Ele vai fazer com que chegue até tuas mãos. Mas você precisa ter maturidade para saber o que fazer com aquilo que Ele colocou na tua vida. Pai, em nome de Jesus, nesta noite o nosso coração, Pai, está aberto, a nossa mente está aberta. A unção, Pai, que o Senhor derramou aqui nessa noite, Pai, através dos louvores, através da palavra, quebrou, Senhor, quebrou-se em nós
paradigmas, filosofias, ideologias, Senhor, sistemas carnais, religiosos, mundanos, e abrir o nosso entendimento para que nós venhamos crescer e amadurecer até alcançarmos a estatura do varão perfeito, porque assim é o propósito dos céus. Ninguém vai chegar no céu sem maturidade, e é por isso que o Senhor trabalha em nós, e somos gratos por isso, ó Deus. Eu sei, Pai, que muitas vezes nós tentamos fazer do nosso jeito, nós muitas vezes soltamos das suas mãos e queremos correr na frente, queremos ajudar, queremos dizer como que tem que ser feito, mas o Senhor é bom, porque o Senhor é paciente, o Senhor é misericordioso, e o Senhor espera mesmo que nós venhamos fugir e sair da tua presença e sair do caminho. O Senhor fica esperando, como o pai de um pródigo, até que nós venhamos cair em si e voltar para a casa do Pai. Porque na casa do Pai, a tua palavra diz que tudo que é teu, tudo que o Senhor tem, também é nosso. Nós precisamos ter maturidade e aprender a usufruir daquilo que Deus já deu, e sermos gratos por tudo isso, e entendermos que mais precioso é o Senhor do que as coisas que o Senhor nos dá, do que aquilo que talvez nós somos, capacidade, Senhor, de amarmos a nós mesmos, assim como nós amamos os nossos irmãos. E Deus sobre todas as coisas, é para quem tem maturidade, Senhor. Nós precisamos, Pai amado, nesta noite, Pai, que a nossa alma, o nosso espírito venha a amadurecer em espírito, para podermos até adorarmos, para podermos pedir ao Senhor sabedoria. Se quem não tem sabedoria, peça. A Bíblia diz que Ele é bom, Ele é galardoador, Ele tem prazer em dar. Se você precisa de maturidade, peça para o Senhor. E eu sei que cada adversidade na tua vida você vai saber como lidar, porque as estratégias vão fluir de dentro de você, porque esse Deus tão grande habita e mora dentro de você. E as coisas vão se resolver não por sua causa, mas porque Ele é bom, Ele é misericordioso. O que nós precisamos fazer é apenas ouvir e obedecer. Buscarmos o conhecimento da Tua palavra, aprendermos a ouvir a Tua voz, aprendermos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a vivermos na dependência da Tua voz, das Tuas mãos, de quem o Senhor é, e amá-lo, o Senhor, acima de todas as coisas, porque coisas podem ser necessárias, mas o que é prioridade na nossa vida e o que é maior é o Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos em primeiro lugar Te agradecer, Pai, por esta bondade, por este tão grande amor que o Senhor nos amou, que mesmo antes, Senhor, meu Deus, meu Pai, de nós nascermos, mesmo antes de nós dissermos sim, o Senhor já nos escolheu antes que nós o escolhêssemos. O Senhor já nos amou antes que nós o amássemos. O Senhor já proveu tudo e já deu toda sorte de bênçãos antes mesmo que nós viéssemos pedir. Quão grande é esse nosso Deus, ao qual nós servimos. Por isso, Pai, toma nas Tuas mãos a vida de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa, meu Deus, meu Pai, que o Senhor, Pai, venha agir em favor dos Teus filhos, ó Deus. Que eles possam, Senhor, meu Deus, meu Pai, levantar a sua cabeça e entender que não estão sozinhos. Meu Deus, meu Pai, que as circunstâncias, Pai, que não veio e não provém de Ti, seja, meu Deus, meu Pai, agora o Teu poder quebrando e anulando toda a ação do inimigo, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, meu Pai, que não é pela Tua vontade, seja retirado da vida dos Teus filhos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que haja cura de alma, haja cura do corpo, haja cura na mente, haja libertação no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Pai, santificando os Teus filhos nesta noite, para que eles possam, Senhor, ser achados, Pai, pelos Teus olhares, em nome de Jesus Cristo, Pai, que venha sobre nós o Teu sangue, Pai, nos purificando, lavando as nossas vestes, ó Deus, nos dando vestes limpas de louvor, de adoração, vestes de santidades, Pai, sem a qual nós não vamos ver o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter paz com todos. E santifica-nos, Pai, pelo amor do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.